Oi, clã, sejam muito bem-vindos ao Místicos pelo Mundo. Hoje nós temos a honra de conversar com uma pessoa que eu tenho certeza que vocês vão amar esse episódio. Ele é médium, é escritor, é estudioso da doutrina espírita, terapeuta, palestrante. Ele tem mais de 12 obras publicadas e eu quero te convidar para juntos a gente conhecer essa história. Vamos lá comigo? João Braga, gratidão por você ter aceito o nosso convite de participar do Místicos pelo Mundo, de contar a sua história. E nesse primeiro momento eu quero conhecer, me fala como foi que você iniciou a sua caminhada dentro desse caminho espiritual. Bom, não é diferente de todos os médiuns, porque antes de nós reencarnarmos, e se nós temos o propósito, né, a tarefa de trabalhar em favor do próximo, você já vem com todas essas condições de ser um médium aqui nesse mundo. Então, a missão começa no mundo espiritual, porque aí Sim. O médium, o corpo dele é preparado, né, porque a mediunidade se processa todo no sistema nervoso central, né, então já é preparado como um lutador de boxe, né, precisa ter já o corpo compatível com o que ele vai fazer. Sim. Então, o médium também. Ele já vem para esse mundo, ele já reencarna com esse propósito, de trabalhar para ajudar ao próximo. Tem até uma passagem que eu posso ilustrar melhor, do André Luiz, diz que um espírito, né, estava na erraticidade. Erraticidade é o momento em que o espírito se encontra para reencarnar. E quando chegou o momento, ele foi fazer a triagem com os anjos, com os espíritos superiores, né, e eles sabiam que ele era muito endividado, né, assinou muitas duplicatas, né, diante do banco divino, né, e a gente assinando uma duplicata, a gente tem que resgatar essas duplicatas, né. Então ele chegou lá dizendo, olha, eu quero voltar para a Terra, quero nascer cego, aleijado, com problemas mentais e tudo e tal, né. Aí os espíritos ouviram e tudo, bom, vamos levar para os nossos superiores. Quando eles voltaram, olha, a misericórdia de Deus é tão boa que você vai voltar como médium, você não vai voltar aleijado, problemas mentais e tudo mais. E aí ele voltou. Com 5 anos ele começou a trabalhar, mas com uns 15 anos veio aquela coisa, porque nós temos os espíritos que nos ajudam para o bem, que o médium é um canal. Sim. Tem as duas polaridades, ele pode, né? Ele trabalhou e o guia dele sempre orientando e tudo, mas nós temos os nossos obsessores, que são o nosso personal trainer, né? Uhum. E aí, o tempo todinho buzinando na cabeça dele e tudo e tal, e ele desistiu de trabalhar. Mas no mundo espiritual, uma equipe espiritual, uma mãe sempre fazia orações aqui, o tempo pelo filho e tudo, e eles ouviram, né, essas preces e tudo, e intuíram a mãe para levar na casa espírita. Quando a mãe chegou lá com o filho, perguntou, o médium fulano tal está aqui, disse, não, deixou de trabalhar, não está mais aqui não. Mas os espíritos, sabendo onde ele morava, né, mandou que ela fosse lá. Quando chegou lá, ele estava na alpendre da casa dele, lá no jornal. Aí a mulherzinha chegou lá e disse, olha aqui que mora fulano de tal, eu disse, porque eu trouxe meu filho aqui para você ajudar e tudo e tal. Aí ele baixou o jornal e disse, olha, quem trabalha de graça é relógio, o médium. E os espíritos que estavam próximos, tá aí, ó, pediu para vir com todas as enfermidades. E a misericórdia de Deus deu a melhor forma dele resgatar os seus erros, que é trabalhar em favor do próximo. Pelo livre-arbítrio, pronto. Quer dizer, teve muitas chances para se libertar e não se libertou. Nossa. Então, essa mediunidade aí, nós, antes mesmo de ter esse corpo físico aqui, nós já fazemos o planejamento. Ninguém vem para esse mundo aqui sem condições de superar todos os obstáculos, porque Jesus Cristo disse que Deus não coloca fardo pesado em ombros leves, só coloca aquilo que a gente pode suportar. Porque se ele colocar mais pesado do que aquilo a gente pode suportar, ele estaria contribuindo para as nossas quedas. E com quantos anos, João, tu sentiu assim, tu percebeu os primeiros sinais de mediunidade? Olha, primeiramente, eu fui um caneco dos espíritos, entendeu? Onde os espíritos bebiam por mim, entendeu? Certo? E quando eu passava lá na Federação Espírita,
eu não passava na calçada lá. Disse, não quero nem conversa aí, passava na outra calçada. Né? Não queria nem saber disso. Não queria nem Mas saber. eu era praticamente um caneco dos espíritos. Os espíritos viviam por mim. O que acontece muito hoje. Porque tem médios que vêm com a missão, mas eles preferem trabalhar para os espíritos alcoólatras, que são alcoólatras aqui, continuam sendo lá. O que eu sou aqui, eu vou ser no mundo espiritual. Não tem essa mágica, não. Mas até que um dia, com 30 anos, eu dei um estalo na minha vida, né? E aí comecei a trabalhar. Fui lá para a federação. E daí para cá eu tenho trabalhado durante esses anos. Dedicada a vida... Sem beber, sem fumar mais, não tenho mais essa coisa. Né? E dedicando a vida a esse caminho espiritual, de autoconhecimento e de expansão de consciência. Porque, olha, quando eu ajudo alguém, eu estou me ajudando primeiramente. Francisco de Assis diz que é dando que se recebe. Porque a gente não pode tirar de onde nós não colocamos. Jesus Cristo diz, faz por ti que eu te ajudarei. Eu não vou fazer por ti. Então, a mediunidade é um talento, vamos assim dizer, que a gente recebe para que a gente possa multiplicá-lo em favor dos nossos irmãos. Então, todos nós, todas as pessoas que reencarnam na Terra, elas possuem mediunidade. Tem. Agora, os graus é que são variados. Né? Certo. E como é que eu posso perceber? Por exemplo, eu não tenho a menor noção que eu tenho mediunidade. Como que eu posso perceber? Existem alguns sinais? Por exemplo, tem sinal tal, tem característica tal, para eu saber qual o grau da minha mediunidade? Você tem, primeiramente, tem a auditiva. Os espíritos começam a falar por você. Você escuta? Você escuta, não com esses ouvidos aqui. Certo. Porque já tive pacientes aqui, pessoas que veio aqui, e disse, olha, os espíritos estão gritando dentro do meu ouvido. Eu tampo os meus ouvidos, mas eu costumo ouvir. O zumbido pode ser uma característica dessa? Ter zumbido no ouvido? Pois é. Isso aí porque é lá no corpo astral. Entendeu? Esse corpo aqui, ele é o quê? Ele é consequência do nosso corpo astral. Quando nós vamos reencarnar, é tirado um modelo desse nosso corpo astral. O que eu faço de errado aqui, fica no meu corpo astral. Então, quando eu vou reencarnar, é tirado o molde desse corpo. Então, as enfermidades que eu tenho lá, eu vou ter também nesse corpo. Vou lhe dar aqui o exemplo. A pessoa o oleiro, né? Ele vai fazer um tijolo, a forma é quadrada, o tijolo vai sair quadrado, não é isso? Sim. Se quiser um tijolo redondo, tem que ser redondo. Vou ser mais claro ainda desse caso aí. A pessoa que gosta de fazer anjo, né? Anjo de gesso, né? A pessoa tem a forma e tudo e tal, faz o anjo, mas só que o anjo está com o dedo quebrado. Se você fizer 10 anjos com aquela forma quebrada, vai sair 10 anjos com o dedo quebrado. Aí o que é que você tem que fazer? Consertar a forma. E é o que nós estamos fazendo aqui agora, consertando a forma para que futuras enfermidades não venham acontecer na nossa vida. Então tem a mediunidade... Você pode dizer assim, quantos tipos de mediunidade existem? Só tem 2. 2 tipos de mediunidade. Uma de efeito físico e de efeitos inteligentes. São 2. Aí, por exemplo, a de efeitos inteligentes tem a mediunidade psicográfica, tem a mediunidade inconsciente, consciente, intuitiva, tem várias. E a mediunidade de efeito físico são aquelas que você está em sua casa e começa as coisas a cair e tudo, aquela coisa. Por quê? Mas não acontecia isso aqui em casa, é porque às vezes você bota uma empregada, uma secretária, e ela tem esse poder. E ela tem. Aí ela vai doar o ectoplasma aqui, o espírito pega essas energias e começa a derrubar as coisas. E quando a gente recebe uma visita em casa, por exemplo, se ela tiver essa mediunidade de efeito físico também, a gente pode receber esse ectoplasma na casa. O espírito utiliza do ectoplasma para justamente fazer essas manifestações físicas na nossa casa. Aí você falou da questão da psicografia. Você tem a mediunidade de psicografia. Sim. Como foi que isso se desenvolveu? Qual foi o primeiro momento que você teve esse estalo e dizer assim, eu tenho essa mediunidade? Como que foi esse processo? Olha, eu comecei como médio de incorporação ou psicofônico, né? Porque a pessoa diz médio de incorporação, o espírito não incorpora na gente, você capta as energias dele. Sim. Certo? Então eu trabalhei com muitas pessoas conhecidas aqui, né? Em mesa mediúnica, né? E daqui a um tempo eu comecei a olhar e disse, poxa, eu não preciso mais incorporar não, basta eu falar. Mediunidade intuitiva. Agora, a diferença da mediunidade intuitiva para a psicofônica é que a mediunidade intuitiva você tem que estudar bastante, porque os espíritos lhe dão a ideia e você vai discorrer através das suas ideias.
certo? Exige mais da gente. Por exemplo, nas cartas que eu faço, quando é uma carta de época, eu vejo tudinho. Eles proporcionam isso, uma carta de época. Eu vejo para ficar melhor para mim descrever. Você vê na tela mental toda a imagem daquele período? É. Aí eu vou descrevendo aquilo ali. Qual era a tua idade, João, nessa época? Olha, eu comecei praticamente com uns 4 anos de idade, né? Isso aí. Eu comecei a minha mediunidade. Aí eu fazia à mão, né? Mas aí eu tinha 5 pessoas para corrigir, entendeu? Para traduzir a letra. Aí um dia o samaritano me disse o seguinte, né? Que é o mentor dessa casa. Ele me disse, ó, você pode fazer no computador. Aí eu disse, poxa, é porque sua mediunidade é intuitiva. Não, mas aí vocês têm que ter paciência comigo, né? Aí pronto, eu estou com 10 anos já que faço no computador. No computador, as cartas. É porque hoje tem muitos médios, tem muitos escritores que são médios intuitivos. O próprio John Lennon, mesmo aquela música em média, ele foi dormir, quando chegou a música estava pronta. Né? Sim. Então são os dons, né? Como o Paulo de Tarso mesmo falou, né? Diversidade de carismas, né? Que ele fala, até o Hermínio Miranda tem esse livro. São os dons que todos nós temos para nos ajudar a servir ao próximo. Servindo ao próximo, nós também nos servimos. E os primeiros sinais, assim, de mediunidade, por que eu estou te perguntando isso? Porque eu lembro que quando eu era criança, eu até falei há alguns dias que a minha primeira visão, eu tenho isso muito marcado na minha memória, a minha primeira visão eu tinha 3 anos de idade. E aí, desse dia para cá, eu nunca mais parei de ver. Obviamente que vai diminuindo, tem época que eu não vejo, tem época que se apresenta mais. Mas eu sentia muito arrepio, eu sentia muito zumbido no ouvido. Por isso que eu estou te perguntando assim, existe alguns sinais que a pessoa vai... Cara, eu tenho isso aqui também, eu sinto esse arrepio, eu sinto uma presença, eu tenho uma sensação de que alguma coisa vai acontecer, mas não sei o que é. Isso são sinais de mediunidade? Você tem que ver, a gente tem que explicar primeiro, porque tem as formas, pensamento, que somos nós que criamos mesmo, certo? E tem os próprios espíritos que se manifestam para a gente. Quando é uma mediunidade de evidência, você vê tanto com os olhos abertos como com os olhos fechados. Fechados, sim. Certo? Já a forma pensamento, não. A forma pensamento somos nós que criamos. Somos nós que criamos através das nossas vibrações, do estágio, do momento em que você esteja. Certo? Então, cada um aflora a mediunidade de uma forma. De uma forma diferente. E nem todo mundo que tem mediunidade de incorporação. Não. Tem outros médios que são médios de cura, que eu acho uma das mediunidades mais comprometedoras, a mediunidade de cura. E o que é mediunidade de cura? Mediunidade de cura é aquele dom que a pessoa tem de ajudar as pessoas a se curarem. Eu não acredito que você cure a pessoa, você ajuda. Por que eu digo isso? Jesus Cristo disse, vai, a tua fé te curou. Ele não disse, eu te curei. Não foi? Uhum. Então, você simplesmente... Porque se a pessoa está naquele momento doente, tudo, ele está numa vibração. E ele pode estar muito bem zangado, revoltado contra Deus e tudo. E aí o médium chega para trabalhar aquilo ali com energias boas. Mas se ele não quer, fica muito mais difícil. Isso é o que eu acredito. Sim. Acredito. Porque a gente só cura a pessoa quando a pessoa quer. Porque o que é uma doença? Concentração de energia negativa. Já que tudo é energia no universo. É a concentração. Se eu tenho um problema de fígado, ali está uma concentração de energia negativa, que vão trabalhar negativamente. O que é que eu tenho que fazer? Assim como eu fui capaz, através de pensamentos negativos, comprometer o meu fígado, eu tenho condições, através dos pensamentos positivos, que são energias positivas, fazer essa limpeza. Sim. Tá? Primeiramente porque é o seguinte, eu posso até explicar para você. Você tem um pensamento. Deixar de pensar ninguém pode. E diz que o pensamento é um macaco louco pulando de galho em galho, né? Então, eu não posso deixar de pensar. E eu acredito, né, pelos meus estudos, que nós pensamos de acordo com as nossas vivências passadas. De acordo, porque tem que ter um motivo de eu pensar desse jeito. Então, eu tenho várias personalidades, eu não fui coisa boa, né? Porque se você ver a história da humanidade, Roma, Sodoma e Gomorra, essas coisas tudinho, nós somos esses espíritos que estiveram lá.
Então, essas personalidades ficam nos nossos corpos. Você sabe que nós temos 7 corpos, Sim. né? Mas nós só trabalhamos o astral, o mental inferior e o mental superior. O búdico e o ático, praticamente ninguém tem nada dentro deles, né? Certo? Quando estamos encarnados, nós temos 7 corpos. Quando nós estamos desencarnados, nós temos 5. Então, essas personalidades nossas ficam armazenadas no corpo astral, no corpo mental inferior e no mental superior. Então, essas personalidades vão ficar nessas gavetas, vamos assim dizer. Ou então, quando uma personalidade dessa, uma pasta dessa, a gente tira de dentro dessa gaveta aqui, essa personalidade vai se manifestar nessa personalidade de hoje. E se não for uma personalidade boa, né, ela simplesmente vai dificultar a nossa jornada aqui. Então, quando você fala de personalidade, quando você diz assim, nós somos essas pessoas que viveram naquela época, né? E a gente vai vivendo esse processo de reencarnação. Então, todas essas memórias, elas ficam presas e armazenadas nesse corpo astral. Então, um desafio, um problema, uma desordem, uma doença que eu tenho aqui pode ser também a nível passado, de vidas passadas? Com certeza. Por exemplo, o seu corpo é o resultado das 2 células do seu pai e da sua mãe. Sim. Você já traz nessa ancestralidade essas doenças que precisam ser corrigidas. Mas isso não quer dizer que seu pai, porque teve problema de coração, você vai ter, não. Isso aí vai depender do estilo de vida seu. Porque 2 gêmeos, um tem e o outro não tem a doença. Porque é o estilo de vida da gente que vai dizer. Agora, por que é que Deus permite isso? Dessas células, a gente já recebeu essas células. Por quê? Porque nós precisamos fazer com que o nosso corpo físico evolua. Não adianta o espírito evolui moralmente. Não adianta se ele não tem um corpo compatível. É a mesma coisa. Se não tivesse esses carros modernos hoje, para você ter um Fusquinha. É a mesma coisa de você ter um corpo lá da pré-história. Então, você tem que ter um corpo compatível com as suas necessidades de hoje. É por isso que a gente tem o neocórtex, né, que é a parte mais nova, vamos assim dizer, do nosso corpo, né? Que tem o lobo frontal, né? Ele é que procura, que é o céu, né? Ele é que procura armazenar as coisas, tudo, entendeu? Na nossa vida. Então, uma vez que eu desperto o meu olhar, a minha compreensão, a minha consciência de que eu preciso curar uma questão interna, automaticamente o meu externo também se modifica. Uma desordem na vida amorosa, na vida profissional, na vida financeira, na vida familiar. Tudo só acontece do interior para o exterior. Não é o contrário. Por isso é que Jesus Cristo falou que a gente não disse que tinha 2 portas, e tem ainda, né? A porta larga e a porta estreita. A porta larga é a porta para fora, e a porta estreita é a porta para dentro. Essa viagem interior, esse autodescobrimento que a gente tem que fazer. É por isso que ninguém gosta muito de fazer essa viagem interior. Esse autodescobrimento que vai nos levar à autoiluminação. Sim, porque uma vez que você mergulha dentro de você, você acessa um monte de coisa que você não quer ver. As suas sombras, os seus medos, os seus traumas, né? Você acessa ali um monte de questões, de feridinhas abertas que você até então não queria olhar ou tem medo de olhar, porque eu vejo isso no meu dia a dia, as pessoas têm medo de olhar para dentro, de acessar suas dores mais profundas. E o próprio ego já diz, não, deixa isso para lá, vamos viver a vida, entendeu? O ego, né? E João, falando de questão de reencarnação, quando a gente, dentro do nosso âmbito familiar, que a gente tem um desafio com o pai, com o irmão, com o tio, são questões de vidas passadas. Não. E como que a gente resolve essa desordem nessa vida atual? Jesus Cristo disse, reconcilia-te com teu adversário enquanto tu estás com ele a caminho. Nessa vida de hoje. Se você tem um grande inimigo hoje, vocês já estão o quê? Se comprometendo na próxima vida, Deus colocar na sua família. Para que vocês estejam juntinhos. Porque se Deus não nos colocar junto na mesma família, quando a gente chegar lá, você pode dizer, meu Deus, estava muito distante de mim, como é que eu vou saber? Aí Deus coloca justamente na mesma família para a gente ver de manhã, de tarde e de noite. A misericórdia divina, né? Pois é, e outra coisa, você vê que é tão grande essa atração, esse destino, essa necessidade, que tem gente que nasce aqui no Piauí e vai casar com uma pessoa que nasceu no Japão. Nossa! Você vê a distância. É verdade, eu nunca tinha parado para pensar isso. Como é que as pessoas se encontram? Pela necessidade.
Por exemplo, você deve ter se lembrado aí quando você conheceu o seu marido. Você poderia muito bem não ter ido a essa festa ou esse lugar, ou ele não ter ido. E aí vocês iam se encontrar. Lógico que a vida, o destino vai unir vocês de uma forma ou de outra. Então, por isso que tem aquela frase, tudo que é para ser meu vai encontrar uma maneira de chegar até mim. Mas aí você tem que estar numa frequência positiva. Numa frequência positiva. Aí nós chamamos o campo unificado, ou campo quântico. Eu coloco no meu campo unificado, meu campo quântico. Aí eu vou atrair aquilo ali, tudo para mim. Então, quando eu tenho dificuldade de atrair alguma coisa na minha vida, quando eu digo assim, nada dá certo na minha vida, eu não estou conseguindo ganhar dinheiro, os clientes estão sumindo, eu não consigo encontrar um amor, é a minha frequência que está baixa, esse meu campo unificado que está negativo. Está negativo. E como é que... Não, o campo, que aí você coloca no seu campo, se você está muito negativo, ele vai lhe retribuir de acordo com a sua vibração. Entendi. Certo? Você então, atrai o que está ressoando com o teu campo. Porque é onde a gente coloca as nossas energias, né? É o que a gente está vivendo. A gente coloca os nossos pensamentos onde a gente coloca as nossas energias. Se eu estou muito negativo, eu vou atrair só coisas negativas. Não é isso? Sim. Isso é pela lei da atração. A gente recebe de acordo com o que a gente está vibrando. É por isso que Jesus Cristo, que Deus, não ouve as nossas palavras. Porque senão, uma pessoa que não sabe nem falar direito, como é que Deus ia ouvir? E aquele um poliglota, uma pessoa, um grande palestrante, seria ouvido. Deus sente as nossas vibrações. Não é pelo que a gente fala, não. Então, através da minha vibração, eu tenho capacidade de manifestar, de atrair tudo aquilo que já é para ser meu. E através... tudo que você quer já existe. Tudo que eu quero já existe. Em algum lugar, em algum plano. Lugar. Você tem que atrair essa... Então eu tenho que mudar a minha vibração para eu conseguir atrair isso que já existe em algum campo, na mente divina e na minha mente, para atrair aquilo para a minha vida. Então tudo é o problema da nossa vibração. Como eu estava lhe dizendo, você tem um pensamento, esse pensamento vai para o cérebro não faz distinção se é bom ou se é ruim, dispara duas células nervosas e forma a sinapse. Dessa sinapse se cria um neurotransmissor, um hormônio, e esse vai o quê? Cai na corrente sanguínea e vai para a célula. Chega lá na célula, certo? Se for um pensamento negativo, vai se produzir energia negativa. Se for um pensamento positivo, vai se produzir energia positiva. Então, somos nós que ditamos como é que eu quero viver. Eu quero viver desse jeito, magoado, todo mundo está contra mim, até Deus já nem acredita em Deus. Bom, meu amigo, pelo seu livre-arbítrio, você pode... Agora, você acha que vai resolver isso para você? E com Deus já é difícil, mas imagine sem Ele. João, eu tenho uma pergunta para te fazer, que é uma questão minha que eu me pergunto quase todos os dias. A gente sabe que tem o livre-arbítrio, mas até onde vai de fato o livre-arbítrio? Até onde eu tenho essa liberdade de escolha e até onde tem algo predestinado na minha vida? Não está lá, não dizem, Deus escreve certo por linhas tortas. Não, Deus, quem torta somos nós, Ele escreve certo. E aí eu fico nesse questionamento, até onde vai de fato o livre-arbítrio e até onde não? Até onde eu consigo mudar a minha realidade e até onde não? Até as leis de Deus, os 10 mandamentos. Toda vez que você ferir os 10 mandamentos da lei de Deus, que Jesus Cristo simplificou em 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí estão todas as leis e os profetas. Pronto. O que nós precisamos fazer é isso. Então, quando eu infrinjo as leis de Deus, eu estou o quê? Eu estou fazendo mal ao meu próximo. Estou fazendo mal ao meu próximo. Aí tem o débito. Porque tem também um ditado que diz que Deus nos chama sempre pelo amor, mas a gente só vai pela dor. Só vai pela dor. Tem muitos, né? Então, é o processo de consciência de cada um. Tá? Porque esse negócio de... Tem muita gente, a gente vê, e nós mesmos, às vezes espera acontecer o pior para a gente tomar a decisão. Podia ter feito antes isso aí, ter tomado uma decisão antes, né? Porque tem muita gente que acredita, Jesus veio para nos salvar, quer dizer, eu não preciso fazer nada. Nada disso. Faz por ti que eu te ajudarei. Toma a tua cruz e segue-me. É o que ele disse, né? Tem muita gente que diz, o sangue de Jesus lavou os meus pecados, e a gente continua pecando. Então, são coisas que
as traduções bíblicas, né, proporcionam esse tipo de coisa, né? Então, Jesus Cristo foi muito claro com a gente, entendeu? Eu vou para vos preparar o lugar. Tem muitas moradas na casa do Pai. Eu vou para vos preparar o lugar. Somos nós que temos que ir para lá. Mesmo ele tendo dito que ele é o bom pastor, e o bom pastor dá a própria vida pelas suas ovelhas. Mas as ovelhas precisam ouvir a voz do pastor. Pelo livre-arbítrio. Você ouve, você não ouve. Então, eu tenho toda a liberdade, a autonomia de decisão, de escolha para modificar a minha vida. E só você que pode, porque ninguém pode pensar por você. Ninguém pode fazer por você. Certo? Ninguém pode. E a pessoa só lhe ajuda se você quiser. Tem isso ainda. Então, essa questão do livre-arbítrio entra também, podemos dizer, para os nossos guias e mentores espirituais. Porque, se, por exemplo, eu estou passando por uma situação, uma dificuldade, se eu não peço auxílio, se eu não peço ajuda, o meu anjo de guarda, os meus mentores que estão aqui, eles também não têm essa autorização para me auxiliar? Não, o mentor da gente, ele conhece as nossas fraquezas e tudo mais, ele não deixa de nos ajudar, né? Certo? Agora, essa ajuda, vamos assim dizer, mais eficiente, vai depender mais da gente, né? Certo? É como você vê aquela plantinha que está secando, você bota um pouquinho d'água, ela toma, depois você vai botando e tudo mais e tal. Então, é assim. O mentor da gente nunca abandona nós, né? Eu posso dar um exemplo aqui dessa parte que você está falando, né? Um homem carregava a sua cruz, aí, em dado momento, ele disse, rapaz, essa cruz está muito pesada, rapaz, não mereço essa cruz não, rapaz. E como nós temos um anjo guardião e temos aqui o nosso o obsessor, o anjo guardião dizia para ele, rapaz, vai em frente, rapaz, vai em frente, você vai conseguir tudo. E o obsessor deixa isso para lá, rapaz, corta essa cruz, rapaz, tu não quer viver a tua vida, rapaz. Quem é que a gente vai ouvir? As facilidades. Não é isso? Aí ele chegou, cortou a cruz, um pouquinho. Botou no ombro, deu algumas passadas, ainda está pesada ainda, né? Aí o obsessor corta de novo, rapaz. Olha, isso é besta, rapaz. A vida está todinha para tu desfrutar, tu vai ficar nesse negócio aí. Ele cortou a segunda vez e a terceira vez. Só que quando ele desencarnou, chegou lá no mundo espiritual e ele se deparou com um abismo. Ele olhou para trás e via aquelas pessoas vindo com a cruz inteira, cheia de bagas, né? Muito suado, né? Botava um lado da cruz na extremidade e a outra do outro. E ele passava por cima. Na hora que ele terminava, a cruz sumia. Quer dizer, outra pessoa não poderia passar. Aí ele olhou a cruzinha dele desse tamanhozinho, né? Aí o mentor olhou assim para ele e ele disse, o que é que eu faço agora? Você vai voltar para a terra e juntar os pedaços. Ninguém engana Deus e ninguém engana as leis de Deus, né? Ele voltou para pegar os pedaços da cruz e levar para lá. Né? Nossa. É? Isso são coisas da nossa vida, da nossa vida diária. Eu vou dizer outra coisa aqui. De manhãzinha, às vezes, a pessoa acorda revoltada, né? Ah, porque essa vida não presta, porque Deus me esqueceu e tudo mais e tal. O dia de hoje não vai prestar. Eu tenho certeza que o dia de hoje não vai prestar. Pronto, ele já atrai só coisa negativa. Quando ele chega de noite em casa, ele não diz que o dia não ia prestar. Lógico que só quem pode viver é você, e você chamou esse dia, né? Já decretou que não ia... Fez a programação todinha. Se você quer que o dia seja melhor, você tem que mudar. As coisas não acontecem novamente de bom na sua vida. Você fica no estado de sobrevivência. Acontecem as mesmas coisas. E aí, nesse caso, não é a mente que pensa mais, é o corpo. O corpo já sabe o que você faz, todo dia. Pronto. Pois é, falando da questão da sobrevivência, eu lembrei, você estava explicando para a gente antes da questão da sobrevivência dos chakras, né? É. Quando a gente está no estado de sobrevivência, nós estamos conectados... Nesse ternário inferior, né? Esse aqui é que nos supre todinho, né? Porque é tão tal que aqui, muita gente hoje compra remédio antidepressivo, serotoninérgico, né? Mas aqui no nosso intestino tem 95% da serotonina produzida. E você pode, através do seu poder mental, você pode tirar essa serotonina aqui e botar para o cérebro. Certo? Por isso que o Wallace Lima diz que o nosso corpo é uma farmácia. A pessoa chega e diz o seguinte, mas
eu me alimento bem, não como muito e tal, faço meu exercício e tudo mais e tal. Aí, mas como é que você está pensando? Porque o pior alimento que a gente pode dar para o nosso corpo são os pensamentos negativos. Porque já que o alimento são energia, o nosso pensamento também é energia. E vai atingir as células da mesma forma. E como é que a gente trabalha para, eu não vou dizer evitar, mas para a gente equilibrar esses pensamentos positivos e negativos? Porque uma vez que eu estou vivendo uma situação desafiadora na minha vida, dificilmente eu vou conseguir ter um pensamento elevado. Então, como é que eu posso fazer nesse momento que eu estou vivendo caos, que eu estou vivendo, estou identificado com uma dor da minha infância, eu estou passando por algum problema. Como que a gente equilibra essa vibração, para a gente manter essa vibração elevada? Primeiramente, você tem que agradecer a Deus por esse momento que você está vivendo, por incrível que pareça. Porque nos momentos difíceis da nossa vida é o momento que mais a gente aprende. Vou dar um exemplo aqui. Pessoa que faz um curso superior, estuda o mês todinho e vai fazer a prova. Não é isso? Fazer a avaliação. Quando surge um momento mais difícil na nossa vida, é uma avaliação que a gente tem que fazer da gente. Da nossa paciência, da nossa fé, da nossa vontade, do nosso querer. É a prova que a gente faz. Né? Se você se revoltar, é como na escola, você vai repetir. Você vai repetir o ano, não é não? É muito prático, a vida é muito prática. Quem complica somos nós. Né? Quem complica somos nós. Você vê, ó, o Rockefeller, né, um dos homens mais ricos do mundo na época, rico. Aí ele, com 48 anos, ele teve câncer. Aí o que foi que ele fez? Entendeu? E pegou o dinheiro dele e começou a fundar creches, essas coisas e tudo, viveu 98 anos. 98 anos, porque eu não condeno quem tem a riqueza, porque senão Deus não daria, né? Mas é o mau uso que você faz, porque muitas vezes a gente fica com receio de perder o que nós vamos perder, porque não é nosso, pertence ao mundo. Ninguém levou nada aqui desse mundo, em termos materiais. A gente só leva o que cabe dentro do nosso coração. O que não couber dentro do nosso coração... Mas vamos supor que a gente pudesse levar essas pessoas que gostam de colecionar carro, que tem 100, 200 carros, levava tudo para lá. E aí? Não daria certo, porque tudo pertence ao mundo. João, você estava falando lá no começo da misericórdia divina, né? Que é tão amorosa que você nasce médium, né? O Espírito lá pediu para nascer com algumas deficiências. Qual é a tua visão em relação a isso? Uma pessoa que nasce com algum... Porque eu já escutei várias vezes, eu vou dizer até dentro mesmo de alguns locais espíritas, estudiosos da espiritualidade, que fala, você nasceu cego, é uma questão kármica, é uma dívida que você tem, você nasceu com alguma enfermidade. Qual é a tua visão em relação a isso? Olha, porque é o seguinte, porque Deus, se não fosse a pessoa que nasce aleijado, com problemas mentais e tudo, não fosse um débito dele, com certeza Deus seria um monstro, porque eu não quero isso para os meus filhos, eu sou pai. Sim. Então, o Espírito, para chegar a esse ponto aí, ele teve várias oportunidades para não chegar a esse momento do resgate, porque nós temos compromisso com a nossa evolução. Eu vou ficar o tempo todo no erro. Então tem que acontecer uma coisa para a gente despertar. Por exemplo, você vê os espíritos hoje que nascem sem os pés e sem os braços. Sim. Porque eles utilizaram os pés e os braços para fazer mal ao próximo. Aí o que é que acontece? Eles vêm sem os pés e sem os braços. Para ele não fazer mais a mesma coisa. Você vê o anão hoje. O anão geralmente são os espíritos que pulam do 8º andar, do 10º andar, achata o corpo perispiritual. Aí ele tem essa encarnação, reverte tudo isso, né? E volta normal. Como aquele Steve, aquele que estava numa cadeira de roda, entendeu? Steve Walker, parece, né? Sim. Ele foi um cara que tinha tudo para viver. Aquele físico, né? E ele, com todas as limitações, o que ele fez para a humanidade. Aí está o exemplo da gente, da nossa capacidade de reverter qualquer situação. Imagine se um homem daquele fosse normal fisicamente, mas ele veio com todas essas limitações, mas conseguiu ajudar. Né? Então a gente vê o potencial que a gente tem dentro de cada um de nós. Lembrando que Jesus Cristo disse que tinha vindo chamar os pecadores
ao arrependimento. A primeira coisa que a gente tem que fazer é se arrepender do que a gente fez de ruim. Então, do mesmo jeito, por exemplo, eu tenho um dom e uma habilidade natural que não foi ensinado, já cresci com aquela habilidade. Isso também pode ser uma característica de alguma habilidade que você tinha em vidas passadas. Por exemplo, uma criança que toca piano, uma criança que pinta. Pois é, 4 anos, como foi que ele aprendeu? Aí a pessoa, você pode chegar e dizer, e sim, por que é que outras não nascem com essas condições? Cada um tem a sua proposta de vida. Você falou de 4 anos, né? Você falou e eu lembrei. Eu comecei a botar cartas, baralho comum, com 5 anos de idade. E aí quando as pessoas me perguntam, mas como foi? Tu tinha alguém na família que te ensinou? Não, simplesmente foi intuitivo. Quando você estava falando da mediunidade intuitiva, eu estava me identificando aqui. Porque foi exatamente isso. Eu vi uma mulher que aparecia ali toda caracterizada de indiana, uma cigana toda indiana, que ela foi me dizendo o que eu deveria fazer. Quando eu peguei aquelas cartas que eu olhava, elas conversavam comigo e eu conseguia ver o campo, a leitura do campo da vida daquela pessoa. E aí quando as pessoas me perguntam, alguém te ensinou? Eu disse, não. Na minha percepção, só pode ter sido uma experiência de vida passada, porque ninguém me ensinou. Com 5 anos de idade, você pega uma carta e vai começar a ler a vida de alguém. Então isso aqui é uma herança, eu digo assim, é uma herança herdada ou da ancestralidade ou de vidas passadas. Porque você sabe que a criança em si, o espírito, com 7 anos, completa a reencarnação dele, né? Com 7 anos ele completa a reencarnação? Como assim? Porque até os 7 anos ele vem das ondas gama, delta, teta, alfa e beta. Quando ele chega do estado beta, depois de 7 anos, aí é a mente racional. Nós temos 2 mentes, racional e a consciente, né? Então, até os 7 anos eu estou muito mais conectada com o plano astral. Do lado de lá. Aí, quando os 7 anos, aí você desperta. Por isso que é importante, até os 7 anos na vida de uma criança. Porque ali é onde ele está aprendendo tudo, está formando-se a base dele. Entendeu? Então, se até os 7 anos eu estou muito mais conectado com o campo astral, provavelmente os meus chakras superiores estão mais ativados do que os inferiores. Sim. Então, nesse período, é mais fácil existir manifestações de mediunidade do que na vida adulta? Sim. Então, eu já consigo ter uma percepção da minha mediunidade naquele momento. Mas na vida adulta também, em algum momento da minha vida adulta, eu posso ter essas características de percepção de mediúnica. Mas só que a mente racional está ativa, né? Tá ativa. E até 7 anos não está. Então, é mais fácil aprender até 7 anos. 7 anos. Porque depois a mente racional olha tudo e tal e tal. Então, quando você fala da importância até os 7 anos, isso até vale também, por exemplo, para a família, que quando aquela criança está tendo manifestações diversas, de habilidades, algum dom, ou falar assim, eu estou brincando com meu amigo imaginário, a família ter essa consciência para não castrar esse momento, porque uma vez que castra... Que às vezes é o avô, é o pai que já desencarnou, é um amigo, ou o próprio guia dele, né? Está ali, né? Está ali junto com ele. E mediunidade é herdado? Não, não vejo assim não. Eu vejo a mediunidade como uma necessidade do espírito para que ele possa resgatar os seus débitos e evoluir. Então não é uma herança. Por exemplo, se meu avô era médium, minha mãe, eu consequentemente vou ser médium também. Não, pode ser, mas eu, no meu modo de pensar, né, eu vejo que não é herança, porque meu pai mesmo foi médium, eu tenho que ser médico. Meu pai mesmo não foi médium. E eu sou médico. Né? Então vai de acordo com a proposta de cada um, né? Proposta reencarnatória. Porque é o seguinte, vou dar até um exemplo aqui, né? Eu vou botar a mulher, né? Também. A mulher, um espírito, né, que nós somos assexuados, nós temos as 2 polaridades. Sim. De acordo com a necessidade, eu reencarno como homem ou como mulher. Porque se eu reencarnar só como homem, eu só ia aprender coisa de homem. Aí o espírito chegou e foi reencarnar. E era um espírito que ia ter uma personalidade feminina. Então ele precisava de um corpo feminino. Né? Certo. Não é isso? Aí, mas antes ela foi no departamento da reencarnação, no nosso lá, tá aí, o filme falou isso aí. Departamento da reencarnação. Quando ela olhou o corpo dela, viu o corpo muito bonito, disse, não, pode entortar alguma coisa aí, meu amigo, porque eu vou falir de novo. Né? Ele pediu para que ela não viesse tão bonita daquele, porque ela já tinha falhado uma vez. Então a gente conhece até o corpo da gente, o que a gente vai ter. Está nas obras do André Luiz. Nossa. Em falar em obras, você tem mais de 12 livros
12 obras publicadas que têm aí a finalidade de trazer expansão, de trazer consciência, de comunicar a espiritualidade. Como que foi assim, que teve a girada de chave que você sentiu, vou começar a escrever, ou foram os seus mentores, a espiritualidade que disse, João, chegou a hora de escrever e comunicar aí para o mundo? Os mentores, né, que é lógico, né? Porque outra coisa, olha, porque quando você escreve um livro, primeiramente o beneficiado somos nós. A gente aprende. Então, os livros que eu faço é justamente no intuito de aprender, me aprofundar cada vez mais. E você sabe que quanto mais a gente estuda, mais você vai armazenando dentro do seu cérebro, né, conhecimento. É como uma peça, como se diz, aquela de que junta, como é o nome que eu esqueci agora? Quebra-cabeça? Quebra-cabeça, né? Então, através do conhecimento que você vai adquirindo, né, é como um holograma, você vai juntando tudo isso, né, essas peças, aí vai ficando cada vez mais fácil de você compreender. Um livro, mesmo um livro novo, pelo conhecimento que você já tem, já fica mais fácil de você entender aquele livro que você está lendo. E todas essas mensagens que você vai escrevendo nesse livro são mensagens da espiritualidade? Você vai escutando através da psicografia e vai transmitindo esse conhecimento? Olha, eu já tenho assim uma dúvida, porque a mediunidade intuitiva, eu sei que eu tenho meu guia, que é o samaritano, né? Mas a gente nota, sabe o quê? Quando você escreve um texto, diz, poxa, que texto, você fica admirado, né? Ou então, se eu chegar e disser bem aqui agora, bom, eu vou já escrever um texto bem aqui, não sai nada. Tem que ter a inspiração da espiritualidade dos nossos guias para que a gente possa escrever. Todos nós temos, isso aí não é benefício só de um, não. Todos nós temos, né? E quando a gente sai do corpo à noite, porque a gente sai do corpo e fica ligado pelo cordão de prata, sim, ao corpo astral. O cordão de prata é o que distingue o espírito que tem um corpo e do que não tem um corpo. O perigo disso aí. Quem tem o cordão de prata, que tem um corpo, ele pode muito bem ser assediado pelos espíritos trevosos para ele sugar a energia vital, o prana dele, né? E quem não tem um corpo, não tem um cordão de prata, ele não tem um corpo físico, ele não tem energia vital. E por que que os espíritos se utilizam dos médios? Porque quem está no mundo espiritual não tem fluido vital, só quem tem é quem tem um corpo físico. E como é que funciona esse cordão de prata? Como é esse fio de prata que liga o meu corpo físico a esse corpo astral? É porque o corpo astral precisa ser alimentado, né? Então está a troca de energia entre o corpo físico e o corpo astral. Então, por exemplo, quando eu estou dormindo, que eu vou sonhar, é esse corpo astral que está conectado com alguma informação, com algum lugar? Não, você sai do corpo. Sim. Aí você fica ligado pelo cordão de prata. Sim. Aí quando você sai do corpo, você vai reviver personalidades suas, vivências suas. Você pode ter tido já sonhos assim de você ter estado num lugar que a cultura, as roupas e tudo mais era totalmente diferente. Sim. É uma personalidade sua que você Eu tenho viveu. isso com frequência. Pois é. Aí nessas personalidades, como eu lhe disse, nessas personalidades fica o quê? As memórias, como hoje você tem e eu também temos várias memórias da nossa vida, nós temos os nossos traumas, nós temos as nossas crenças limitantes. Quando eu desencarno, vai tudo com essa personalidade. E se eu tenho um obsessor nessa personalidade, ele vai comigo também. Só que o obsessor não é a causa, ele é o efeito. Se eu mudar as minhas vibrações, automaticamente o espírito se afasta. Então, esse obsessor, a gente pode... como é que eu posso dizer? A gente pode ter um obsessor que é daquela época, tipo um inimigo do passado e que acompanha a nossa vida aqui. Acompanha a personalidade. A personalidade. E a personalidade reverbera nessa personalidade de hoje. O espírito é um só. As personalidades é que vão nos levando às experiências, à evolução, já que nós fomos criados simples e ignorantes. A pessoa até diz, mas por que é que Deus não nos criou logo perfeito? A gente não iria valorizar, de forma alguma. Você vê pessoas aí que ganham na loteria milhões e milhões, com pouco tempo estão pobres de novo.
Porque eles não tiveram, não suaram, não lutaram e tudo mais e tal. Ele não valoriza aquilo. Mas também tem as crenças que podem estar inseridas nesse lugar. É. E aí, quando a gente fala de crença, você escreveu um livro que fala exatamente disso, né? Sobre as crenças limitantes que a gente tem. Me fala um pouquinho sobre esse livro. Nós demos uma pausa aqui para poder pegar os livros, porque exatamente essa questão das crenças limitantes, o João, ele escreveu um livro que é Terapia de A a Z. João, olha, gente, esse livro aqui, ó. Primeiro, eu quero que você me fale como foi que você escreveu esse livro. Gente, porque eu estava dando uma lida nele aqui, ele é um livro maravilhoso para você compreender as suas questões emocionais, as crenças limitantes. Fala mais sobre esse livro, João. Olha, eu vou falar aqui um pouco sobre a crença em si, né? As Sim. crenças limitantes. Por exemplo, se uma criança, né? Ele vê o pai batendo na mãe o tempo todinho, né? E tal, e tal, e tal. Então ele vai ter aquela crença, né? De que nenhum homem presta, né? Pronto. Não vai... Não, homem nenhum presta, porque meu pai batia muito na minha mãe, então ele faz isso aí. Aí o que é que ela vai fazer? Essa crença limitante, se for uma mulher, o que é que vai acontecer? Se ela não acredita mais nos homens, sim, vai levá-la ao quê? A se relacionar com outra mulher, porque ela não quer mais um homem. Devido aos exemplos da situação vivida com o pai. Ou então ela pode atrair padrões do mesmo jeito. O pai sempre atraindo relacionamentos também indignos, né, de passar ali por momentos de abusos ou violências de diversas ordens, porque ela está atraindo o mesmo padrão. Mas isso aí também, é isso que eu digo, tem outras coisas, isso aí pode também você estar vivendo, estar atraindo de outras vivências, essas pessoas que você fez mal, entendeu? Em outras vidas, e que você tem a oportunidade de ressignificar isso. Então tem vários pontos, né? Que você não pode só, né? Isso não é só uma linha. Não. Então essas crenças nos limitam demais. Né? Você chega ao ponto de ver pessoas, eu não acredito mais em Deus. Por que é que existe ateus? Porque com certeza ele achava que Deus tinha que fazer tudo por eles. Agora só que eu faço uma pergunta, me diga uma coisa. No momento mais difícil da vida de um ateu, qual é o nome que ele vai chamar? Se ele não acredita em Deus? Então nós estamos no lucro, né? Mas só que Deus não abandona seus filhos, não, de forma alguma. Nós podemos até nos afastar de Deus, mas Deus nunca se afasta da gente. Né? Agora Jesus Cristo disse que Deus é o tronco, nós somos as varas. Se a gente ficar distante do tronco, nós vamos perecer. Então, os traumas já são aqueles momentos que você vive. Por exemplo, o trauma mais característico é que uma mulher está grávida e o marido passou o tempo todo dizendo, olha, esse filho não vai dar certo para a gente, vai atrapalhar a nossa vida, nós estamos começando a nossa vida. Aí esse espírito já se sente rejeitado. É um trauma. Então, como a gente faz para ressignificar esse trauma? A gente leva a pessoa adulta hoje para esse momento. Aí ele vai ver com os olhos de hoje que aquele momento não tem mais significado, porque já passou. Certo? Isso a pessoa faz terapeuticamente, mas faz também quando sai do corpo à noite. Porque se o espírito não se desdobrar, sair do corpo à noite, ele não dorme. Aí você falou da experiência, no caso, esse exemplo é da mulher já gestando esse bebê. Gestante. Mas quando o casal fala, não vamos ter filho agora, porque isso vai atrapalhar a nossa vida. Então, se tem um espírito que está, podemos dizer assim, é predestinado, seria a palavra certa, para reencarnar naquela família? Sim, ele pode, mas... Ele também se sente rejeitado? Não, eu não vejo assim tanto, sabe por quê? Porque ele vai entender, certo? Que o momento dele ele respeita também, né? Certo? Ele respeita. Não veja depois que a pessoa já está, que a pessoa pode evitar, né? A pessoa tem a condição de evitar que acontecesse aquilo, né? Então, são situações em que a pessoa vive e depois que nasce, né? Até os 7 anos, que é a base todinha, se ele tem um lar muito tóxico e tudo mais e tal, ele vai sentir dificuldades, né? Mas tem as exceções que a gente vê, crianças que nascem nessas favelas muito miseráveis, aquela coisa com drogas e tudo, e conseguem superar tudo. Não é isso? Jesus Cristo disse que o reino dos céus está dentro da gente. Então isso é possível.
nós fazemos tudo para nos libertar. Não é não? Então, vai depender realmente de como nós queremos viver a nossa vida. Reclamando não vai adiantar nada. Se você reclamar da vida, primeiramente porque a vida não tem culpa disso aí. A vida lhe dá as oportunidades. Agora, você terceirizar o seu problema, é como Jesus Cristo disse, que a gente vê o cisco no olho do nosso irmão, mas não quer ver a trave no nosso. É uma projeção. Os nossos defeitos a gente vê no outro, porque não quer corrigir na gente. Então, por isso que nós somos espelhos. Pois é. O que eu vejo, o que me incomoda em você é o que eu preciso curar em mim. É aquela casa que eu vou dar outro exemplo aqui, entendeu? Da mulher, eu falo sempre mulher porque a mulher é mais vaidosa, mas tem um muito mais vaidoso, né? A mulher chega assim, olha para o espelho, né? Aí olha a imagem dela e diz, não, estou gostando não dessa imagem não, vou mudar o espelho. Né? Aí pega, compra um espelho novo, bonito, toda aquela coisa, bota o espelho na frente, a imagem está do mesmo jeito ainda. Não tá, o problema não está no espelho, a imagem, está na pessoa. Porque isso é muito comum a gente usar máscaras, né? A gente só conhece a pessoa quando você começa a conviver com ela. Porque nos primeiros contatos, nos primeiros dias, cada um tá usando sua máscara. Com o tempo, as máscaras vão caindo. Aí você vai conhecer a pessoa. Aí você vai analisar se a pessoa tem virtudes, que pode ser trabalhada, aquela coisa todinha. Né? E essas máscaras, elas podem estar relacionadas às crenças também que a gente carrega? É uma defesa da pessoa. Tá? A pessoa não quer que a pessoa saiba o que você está sentindo. Então você vê muita gente sorrindo ali, é uma máscara. Até que eu acho positivo, entendeu? Você um tipo de máscara desse, né? Porque essa vida aqui é como um baile de máscara, né? Todos nós temos máscaras. Agora elas vão caindo à medida que nós vamos evoluindo. Né? Aqui ninguém conhece ninguém, porque você conhece a máscara. Né? Agora você vai conviver, aí pronto, aí você vai identificar realmente a pessoa. Né? E sobre as crenças que tem, né? eu quero que tu me fale desse livro, porque eu estava lendo ele aqui rapidamente, eu fiquei muito interessada, inclusive eu vou querer um deles, depois eu quero que você até fale como que as pessoas podem fazer para adquirir os livros, porque são obras belíssimas, de muita informação, que com certeza vai ajudar na transformação de vida, de consciência, de compreensão do mundo espiritual, do mundo material, mas eu quero falar mais sobre a questão das crenças, porque eu percebo, até mesmo nos meus atendimentos, a quantidade de pessoas que chegam com tantas crenças limitantes, João, e que isso a palavra já diz, limitante, o quanto limita a autorrealização na vida dessas pessoas. As oportunidades que a pessoa poderia aproveitar e não aproveita. Né? Sim. Então me fala sobre esse livro aqui, como foi que você sentiu para escrever esse livro? Ó, isso aqui é o seguinte, eu fiz uma compilação de grandes autores como está aqui, né? Joe Dispenza, Deepak Chopra, Joseph Murphy, Bessel van der Adler, Stephen, Sofia Bauer, Hermínio Miranda, Brian Weiss, né? Então foram vários, né, que eu fui lendo, né, e fui pegando aquelas partes, entendeu? Que mais assim para você fazer a sua própria terapia, você entender por que é que você está vivendo daquele jeito. Porque como eu digo, olha, a pessoa vem fazer uma terapia comigo, eu não tenho capacidade de curar, não, tenho capacidade de ajudar a pessoa. Aí eu vou em tal fulano de tal para mim chegar e me curar. Quer dizer que eu vou pegar meus problemas e rogar tudo para a pessoa. Não, meu amigo. A pessoa vai chegar ali e orientar para você mesmo resolver os seus problemas. Então, é muito bom que se você abrir aqui numa parte, né, você diz, ó, meditação, espaço-tempo, tempo-espaço, a glândula pineal. Né? E a gente sabe que a glândula pineal, que é a glândula, né, que ela é muito importante, né, na nossa vida, né? Primeiramente que ela já é uma glândula já do nosso chakra coronário, né? Sim. Né? Responsável pela melatonina e tantas outras coisas, né? Para você ver, a nossa amígdala cerebral, não é a amígdala não, mas essa amígdala cerebral é que é responsável pelo medo, certo? O medo, ansiedade, todinha, nossa amígdala cerebral que está no sistema límbico. Então, quando ela é acessada, é uma defesa do corpo. Um alerta para nós que a gente precisa maneirar. Eu digo sempre, olha, se você acordar de manhãzinha, pegar seu carro, deixar ele na primeira marcha e até de noite ele vai esquentar, você tem que desligar.
É a mesma coisa o nosso carro físico. Se você ficar na primeira marcha, aquele mesmo pensamento negativo e tal, seu corpo vai se desorganizar completamente. E você vai adoecer. Sim. Né? Então a gente tem que cuidar bem do nosso corpo, que esse livro aqui explica, né? Nos ajuda. Como é que a gente pode sair do estado, deixar esses hábitos que comandam a nossa vida? Como é que você tem condições de sair do estresse? Porque nós temos o nosso nervo vago. Começa aqui no bulbo e vai até no abdômen. É uma avenida esse nervo. Na meditação, você pode muito bem focar nesse nervo e, através de energias positivas, você fazer essa limpeza todinha aqui até o seu estômago. O nervo vago. Certo? Então, você pode fazer essa meditação que ele explica aqui. Como ele explica também você trabalhar o seu sistema nervoso central, você trabalhar as suas glândulas adrenais que produzem o cortisol. Certo? E esse cortisol, como eu estava ali falando, ele não coloca no estado de alerta, de luta ou fuga. Ele vai o quê? Concentrar todas as nossas energias nas nossas extremidades. Luta ou fuga. É como se você estivesse vendo um leão na sua frente. Quando você está no estado de estresse. Né? Então, eu costumo dizer também que o passado não tem futuro. Já foi vivido. E se você ficar ligado no passado, você vai ficar depressivo. E se você ficar ligado no passado, vamos supor, nós temos, as nossas energias é uma garrafa d'água. Sim. Se eu fico preso no passado, eu boto 30 centímetros mais ou menos para ficar lá no passado. Já passou 30%. E se eu ficar preso no futuro, que é ansiedade, eu vou botar mais 30%. O que é que vai sobrar para mim viver no aqui e agora? E já que a gente só vive no aqui e agora. Só vive hoje. Ninguém vive o amanhã e nem o que foi passado, não. E Jesus Cristo, tão incrível, que eu estou até escrevendo um livro, né? Terapia com Jesus, né? Sim. Certo? Ele disse, olha, aquele que lançar a mão da charoa e olhar para trás não é digno de mim. Eu coloco explicando, a pessoa chega para Jesus Cristo e diz o seguinte, mestre, minha vida está muito difícil, eu me sinto muito ansioso, tenho muita dificuldade e tudo. O que é que tu me diz, mestre? Aí eu pego e respondo. Olhar os pássaros no céu, nem semeio, nem ceifa, no entanto o Pai os alimenta todos os dias. Qual de vós pode acrescentar um palmo à vossa estatura? Olhar os lírios do campo. Então, esse é o problema da ansiedade. Se você for ver, os pássaros estão aí cantando e tudo mais, e Deus não alimenta todo dia. Deus deixa faltar alguma coisa para eles. E nós, tendo o exemplo, não é isso? Ficamos nessa ansiedade tudo e tal, não vai fazer bem para a gente. Mas aí, por incrível que pareça, a gente fala isso, ensinando as pessoas a se libertar da ansiedade, da depressão. A pessoa chega e olha assim, ora, mas vou atrás de fazer todo esforço, vou passar na farmácia, tomo um ansiolítico e acabou-se. Sim. Aí tem gente que toma ansiolítico e depressivo 30 anos, resolveu? Resolveu não. A pessoa está empurrando com a barriga o tempo todo. Você estava falando disso e eu estava me lembrando de uma pessoa que eu atendo, que eu faço acompanhamento também semanal, né? De sessões com as pessoas e tudo. E aí ela falou para mim que ela está passando por um problema muito difícil. E aí ela relatou para mim o seguinte, Naina, eu prefiro dormir. Eu vou lá, tomo a minha medicação e durmo para evitar olhar para esse problema. Aí no outro dia eu acordo, eu disse, no outro dia você acorda com o mesmo problema, no mesmo lugar, do mesmo jeito, porque você tomar a medicação e dormir não vai solucionar o seu problema. É a mesma coisa de você chegar e dizer, não, pai, sabe de uma coisa, eu vou beber, entendeu? Bebe, esquece um pouquinho, mas de manhãzinha, pronto, você se lembra de novo que ainda está numa ressaca danada ainda, entendeu? E gastou o dinheiro ainda. Entendeu? E gastou o dinheiro. Né? Olha, não adianta a gente deixar para amanhã ou para depois. Não vai resolver. Não, deixei para amanhã, então não quero mais nem saber disso, não quer dizer que está resolvido, não. Vou deixar para amanhã, não está resolvido, só quem vai resolver é você. Só quem vai resolver é você. Então, pronto. Então, a gente tem que ter essa consciência. Só eu posso me fazer feliz. Mas também posso ser a pessoa mais infeliz do mundo. Opção minha. Escolha é minha. Sou eu que digo como é que eu quero viver. João, e para quem está chegando nesse mundo espiritual, ou para quem ainda não despertou para isso, qual a mensagem que você deixaria para as pessoas que vão assistir esse episódio, para quem está buscando o caminho espiritual, o que você sente de compartilhar com eles? Olha, que a pessoa acredite em si mesmo, que você tem
todo o potencial. Você pode. Se você chegar e ficar repetindo pela lei da repetição, eu sou capaz. Eu não tenho dúvida alguma da minha capacidade. Eu vou vencer. Eu não tenho dúvida que eu vou chegar onde eu preciso chegar. Não tem medicamento melhor do que esse poder da repetição. Émile Coué falou justamente isso. Você ficar repetindo coisas, mantras positivos o tempo todo e deixar aquela coisa negativa o tempo todo, que não vai lhe ajudar em nada. Então você tem que ter o autocuidado, você tem que se amar como você é, porque é só assim você tem condições de reverter qualquer processo na sua vida. Se assuma. Enquanto você não se assumir, a sua vida não vai mudar. É isso. Se assuma. Se assuma quem você é, né? As escolhas que você faz. É isso. Gente, antes da gente finalizar esse episódio, eu quero só dizer para vocês, o João estava compartilhando aqui, essas pinturas aqui desses livros, ele canaliza e ele pinta com o dedo. Não é isso, João? Conta como é esse processo. Tu recebe, é intuitivo, como é? É intuitivo, ó. Porque eu tenho umas pinturas, por exemplo, que é a mandala, né? Quando eu fui começar, veio a intuição para mim fazer uma mandala, fazer assim. Aí eu ficava assim, aí nada, sem pensar, nada. Aí veio uma voz e dizia assim, olha, tudo roda, tudo roda, tudo roda. Aí eu fui entendendo, entendeu? Aí eu fiz as mandalas. Nossa, então, que incrível. Mas é isso aí, esclarecer. Quanto maior a mediunidade, mais endividamento do médium. Eu sei disso. Eu sei disso e concordo plenamente. João, deixa eu só te perguntar. O seu mentor é o Samaritano. Ele está aqui nesse momento? Está, sempre está. Entendeu? E diz sempre, olha, procure você. Você sabe, você tem seus sonhos para você realizar, você sabe disso. Você sabe o seu potencial. Então, quando surgir aqueles momentos, você se olhe no espelho e diga para você mesmo, eu vou manifestar minha nova versão, a pessoa que eu quero ser, e vou fazer tudo. João, eu quero te agradecer imensamente por esse episódio de muita riqueza, de muita informação, que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. A energia é maravilhosa, eu espero que você aí de casa possa sentir a vibração e a energia positiva que a gente está experienciando aqui nesse momento. Eu até perguntei para ele se o Samaritano, que é o mentor espiritual dele, está aqui, porque eu estou conseguindo sentir presenças e ainda não consegui identificar do que seria, mas com certeza energias muito elevadas. Me emocionei aqui o episódio todo, segurei as lágrimas, porque muitas coisas que ele estava falando estava ressoando com os meus momentos, com a minha vida, com os meus processos, e eu tenho certeza que vai ajudar você também. Então, se você chegou aqui através desse vídeo, já se deleita nesse conhecimento, já comenta aqui, né, coloca nos comentários como que esse episódio te ajudou, que insights, né, que informações, o que você sentiu ao se conectar com toda essa bagagem que o João traz pra gente. Aproveita, se inscreve no nosso canal, é uma das formas que você ajuda a gente a levar cada vez mais esse conhecimento espiritual para mais pessoas. Se inscreve, né, compartilha, ativa as notificações e eu te espero no nosso próximo episódio. Até mais!